Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma das nossas videoaulas promovidas pela Academia de Pregadores. Estamos falando nesse curso sobre o tema culto cristão e liturgia. E hoje, na nossa quinta aula, ou quinto encontro, conforme eu havia prometido, nós vamos falar sobre o tema da liturgia cristã. Mais precisamente falando sobre o conceito de liturgia e a sua dinâmica. E justamente para esse assunto que eu quero chamar a sua importante atenção nesse momento. Bem, falando sobre o tema de conceito de liturgia e sua dinâmica, primeiramente, creio que seja importante, como nós temos feito vez por outra, dar nomes aos bois, ou seja, conceituarmos os termos, os assuntos acerca dos quais nós estamos abordando. E aqui, quando falamos sobre liturgia, a palavra liturgia vem do grego leiturgia, conforme termo este, que nós encontramos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 17. A palavra grega leiturgia significa serviço, ministério, adoração, oferta, sacrifício. E essa palavra ela é derivada das palavras gregas leitos, público, aquilo que é público, e ergos, trabalho ou serviço. Na Grécia Antiga, esse termo leiturgia, ele se referia ao serviço público, que era prestado à polis, ou à cidade-estado, no contexto da Grécia Antiga. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, o termo leiturgia passou a se referir à liturgia, ou seja, a um conjunto de práticas no contexto cultico que visava a adoração pública, aqueles elementos presentes ali num culto. Por exemplo, a oração de abertura, os cânticos, a leitura das escrituras, a explicação das mesmas e assim por diante. Elementos litúrgicos, o momento das ofertas, dos dízimos e assim sucessivamente, são elementos constitutivos de uma liturgia no contexto cultico. Já que nós citamos Filipenses 2,17, onde aparece o termo grego leiturgia, Filipenses 2,17 diz o seguinte: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Aqui a expressão serviço, quando diz sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, aqui a palavra serviço em grego é a palavra leiturgia, portanto, uma palavra grega que aparece no Novo Testamento. Mas já que nós falamos sobre, demos uma definição, uma conceituação de liturgia, é importante nós vermos ali, voltando ainda ao termo liturgia, sobre o qual vamos ouvir falar bastante na aula de hoje, eu creio que seja importante falarmos sobre essa terminologia da liturgia no Novo Testamento, ou seja, que termos, que vocábulos o Novo Testamento emprega para falar de liturgia. E aí, por exemplo, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita por volta do 3º ao 2º séculos antes de Cristo da nossa época, escrita, claro, em grego. Então, a Septuaginta, a mais antiga e importante tradução, no caso para o grego do Antigo Testamento hebraico, ela usa a palavra liturgia, por exemplo, no contexto religioso. E aí, o Novo Testamento vai se utilizar desse termo por 6 vezes. Por exemplo, em Lucas 1:23, 2 aos Coríntios 9:12, Filipenses no capítulo 2, versículos 17 e 30, Hebreus 8:6 e Hebreus 9:21. Já em Lucas 1:23, por exemplo, esse termo é usado para se referir aos dias de ministração ou serviço prestado por Zacarias. E em outras passagens, nós verificamos ali que o que está em foco é o serviço prestado por cristãos em diversas situações. Um serviço prestado por um cristão a outros cristãos, a Deus sobretudo, no contexto cultico, envolve termos ou cognatos, palavras aparentadas relacionadas ao termo liturgia. Bom, o termo grego, outro termo semelhante à liturgia,
é o termo grego leiturgos, que quer dizer servo ou ministro, né? Dependendo do contexto. E esse termo, por sua vez, leiturgos, que tem relação com liturgia, evidentemente, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 13:6, 15:16, Filipenses 2:25, Hebreus 1:7 e Hebreus 8:2. No caso de Hebreus 1:7, ele é usado ali fazendo referência ao Salmo 104:4. Já o adjetivo, também grego, é claro, leiturgikos, né, ou liturgikos, ministradores ou serviçais, ele irá ocorrer em Hebreus 1:14. Então, nós temos, portanto, 12 usos neotestamentários dessa palavra leiturgia, né, leiturgos, liturgikos e todos os seus cognatos e termos aparentados no Novo Testamento. Só para nós verificarmos com mais detalhes ainda esse ponto, que eu creio que seja absolutamente relevante para o nosso estudo, porque é importante nós fazermos várias referências à Bíblia, para que você que está usufruindo dessa videoaula promovida pela Academia de Pregadores, mais uma vez uma aula sobre o tema culto cristão e liturgia, entenda que esses termos que nós empregamos, liturgia e tantos outros, eles possuem um pano de fundo bíblico, né? Eles possuem uma origem bíblica. E é importante, portanto, que conheçamos esses termos e, se não todos, muitos dos endereços ou referências bíblicas onde tais termos ali aparecem ou são encontrados. Pensando nisto, tendo isto em mente, então eu quero ainda discorrer um pouco mais com você sobre esse item que envolve a terminologia da liturgia no Novo Testamento, ou seja, os versículos bíblicos que usam o termo grego liturgia ou cognatos, ou termos semelhantes, ao longo do Novo Testamento. Então, essas 12 referências que nós apenas citamos agora, nós mencionamos os endereços delas no Novo Testamento, eu gostaria de mais uma vez citá-las e agora citar o versículo inteiro e mostrar para você no versículo onde o termo liturgia, liturgias, né, ou cognatos ou termos aparentados aparecem na Bíblia. Eu creio que isso seja muito importante para corroborarmos a nossa fé, sabermos que a nossa fé e estudos como este estão fundamentados nas Escrituras. Pois bem, tendo dito isto, vamos ver então as 12 ocorrências, na ordem que nós as citamos agora, minutos atrás, na ordem que estas aparecem no Novo Testamento. Primeiro, Lucas 1:23. Olha o que o texto bíblico diz. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Aqui a palavra ministério vem do grego leiturgias, né? Leiturgias, que vai dar liturgia em português. Depois nós temos 2 Coríntios 9:12, que diz: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Aqui quando diz, porque a administração desse serviço, serviço em grego é leiturgias. Um outro texto que eu quero compartilhar com você, 2 textos, são Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 30. Filipenses 2,17 diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço, aqui serviço em grego é liturgia, da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Depois Filipenses 2,30. Pule alguns versículos no finalzinho do capítulo, versículo 30. Porque pela obra de Cristo, falando de Epafrodito, né? Paulo diz, porque pela obra de Cristo, ele, Epafrodito, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Serviço ali, de novo, é liturgias. Outro texto, outros, na verdade, que eu quero compartilhar com você, estão em Hebreus 8:6 e Hebreus 9:11. Mais uma vez, Hebreus 8:6 e Hebreus 9:21. Me perdoe, eu falei 9:11, é 9:21. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério. Ministério aqui o grego liturgias.
tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, referindo-se a Jesus, que está confirmado em melhores promessas. Depois, Hebreus 9, 21. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Ministério aqui em grego, leiturgias. Vamos ver outras palavras, temos mais algumas ainda. Outra bateria de textos, citando cada um daqueles 12 versículos que nós apenas mencionamos, agora nós estamos citando-os e dando alguns detalhes aí nesse sentido. Outro texto é Romanos 13:6. Romanos 13:6 diz o seguinte: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros, isto é, leiturgoi, a mesma raiz de leiturgia, né? São ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Depois, Romanos, no capítulo 15, versículo 16, que diz: que eu seja ministro, leiturgon, diz Paulo, de Jesus Cristo, entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Caminhando quase para o final destas citações que nós havíamos separado, nós nos encontramos de novo com Filipenses 2:25, que diz: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Aqui a expressão para prover vem do grego leiturgon, ou seja, Epafrodito ele é enviado como alguém que iria servir a Paulo, né, ministrar a Paulo as necessidades particulares de Paulo, lembrando-nos que Paulo, no contexto de Filipenses, ele estava preso. Então, a igreja ali de Filipos, da cidade de Filipos, envia um indivíduo, um homem de Deus, muito crente, temente a Deus, piedoso, que foi Epafrodito. E Epafrodito, ele é aqui um indivíduo enviado para prover, ele é leiturgon, para servir Paulo diante das suas necessidades. Então, perceba que a ideia de serviço, ela está profundamente presente no contexto ou dentro dos conceitos de liturgia. Quando nós servimos a Deus, claro, prestando-lhe adoração, nosso culto, nossa oração, entregando-lhe as nossas ofertas, os nossos dízimos, o nosso tempo, a nossa vida, mas quando servimos outros servos de Deus, ou servimos a comunidade da fé, como Epafrodito fez, por exemplo, para com Paulo, nós estamos ali também oferecendo a nossa leiturgia, o nosso serviço, o serviço cristão, que é uma forma de adorar a Deus também nesse sentido. Os últimos textos que eu quero compartilhar com vocês, ou com você, se encontram em Hebreus, Epístola aos Hebreus. Quero citar aqui 3 textos. Hebreus capítulo 1, versículo 7, Hebreus 8:2 e Hebreus 1:14. Estou citando 1:14 no final, seguindo a ordem do contexto da nossa fala anterior. Bem, em Hebreus 1:7, nós encontramos escrito o seguinte: e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros leiturgos labareda de fogo. Olha lá de novo a ocorrência da palavra, Então, os anjos, eles são leiturgus, ou leiturgoi, eles são ministradores, servidores de Deus. Depois, Hebreus 8:2, ministro, isso é leiturgos, do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E por fim, Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz: não são porventura todos eles, referindo-se aos anjos, espíritos ministradores. Aqui, a palavra ministradores vem do grego leiturgica, que é uma palavra cognata aparentada ali, da mesma raiz de leiturgia. De novo, não são, Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, leiturgica, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E o texto fala sobre o ministério dos anjos diante daqueles que são
crentes, daqueles que são cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Finalmente, num último contexto, um último momento na nossa aula de hoje, falando sobre, mais uma vez, o conceito de liturgia e a sua dinâmica, nós temos aqui a referência novamente à liturgia no Novo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós não encontramos um padrão, uma uniforme quanto a como se dava ou se executava exatamente um culto ou uma liturgia. A primeira hora, depois a pregação, em terceiro lugar as ofertas e tal, e assim por diante, como, por exemplo, ocorre em muitas das nossas igrejas, em muitas das nossas comunidades ou denominações nos dias de hoje. Nós não vemos um padrão claro, pelo menos uma norma, sobre como deveria funcionar toda essa logística, a ordem dos eventos durante uma liturgia ou um culto. Mas nós temos um texto no Novo Testamento, dentre outros possíveis, que falam sobre alguns elementos presentes no culto, sem necessariamente classificar a sua ordem de importância ou de ocorrência no culto. E eu quero dividir esse texto agora com você. Bem, o texto ao qual me refiro é o texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. Em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo nos dá um bom exemplo, mais uma vez, não é que fosse uma norma que deveria ser estritamente seguida por todos os cristãos do contexto da igreja primitiva ou neotestamentária, não. Paulo não deixa claro se os elementos que ele vai citar e que eu vou ler agora para você e com você, ele não deixa claro se é isso que ocorria em todas as igrejas da época, mas ele cita alguns elementos presentes no culto, por exemplo, da igreja coríntia. Vamos ver o que diz? 1 aos Coríntios 14, 26, vamos ver aí alguns dos elementos constitutivos de uma liturgia neotestamentária numa igreja que Paulo fundara, por volta do ano 50 ou 55 depois de Cristo aproximadamente, que foi a igreja de Corinto. 1 aos Coríntios 14, 26, diz o seguinte, abre aspas, que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, então, primeiro, nós temos um elemento da liturgia, é a reunião, é a comunhão, é o ajuntamento. Então, quando vos ajuntais, há uma reunião. Depois, cada um de vós tem salmo, então nós temos um cântico. Não sabemos se Paulo está se referindo aos salmos de fato veterotestamentários, isto é, de origem judaica, mas que foram adaptados para uma igreja gentílica, como era a igreja de Corinto, sendo Paulo judeu. Então ele sugeriu, ou acabou, digamos que, orientando os coríntios a ter, no momento cultico e litúrgico, o uso dos salmos. Nós não temos detalhes sobre isso, mas é o que nós aqui temos. Depois, tem doutrina. Não é isso? Quando vos ajuntais, primeiro a reunião. Depois, cada um de vós tem salmo, existem uns cânticos. Terceiro, tem doutrina, ensino. Olha só, importante. Outro elemento, quarto, e aí vem um conjunto de elementos. 3 deles, quais são? Tem revelação, tem língua, as chamadas, popularmente, no contexto ou pentecostal carismático, as chamadas línguas estranhas, lembrando que o termo estranhas não aparece no texto grego. O texto grego usa o termo línguas ou variedade de línguas, ele não usa estranhas. O termo estranhas, tanto é que ele aparece em itálico, por exemplo, na versão de Almeida, revista e corrigida, porque, por se tratar de uma língua desconhecida é uma língua estranha. Mas o termo estranha não está no texto grego, não pertence à língua original do texto bíblico. Pois bem, então, tem revelação, tem língua e tem interpretação, ou seja, havia manifestação dos dons. Portanto, a igreja de Corinto, e certamente outras igrejas também, eram igrejas carismáticas, no sentido de que elas tinham os carismas, os dons do Espírito Santo manifestos durante o culto, durante a liturgia. Isso é muito importante dizer, porque hoje nós temos, infelizmente, alguns cristãos anticarismáticos. Ou outros cristãos, não estou generalizando, mas vários cristãos, assim denominados cessacionistas, que, por exemplo, são contrários, sobretudo,
a existência dos chamados dons do Espírito Santo mais poderosos ou miraculosos, como línguas, por exemplo, como, por exemplo, profecia, como revelação, popularmente chamado dom de revelação, dons de milagres e outros, né? Mas isso ocorria na igreja de Corinto e depreende-se que ocorre também nos nossos dias. Não porque nós queiramos ou esforcemos, mas porque o Espírito Santo, que é o mesmo, ontem, hoje, sempre, e a igreja é dele, é evidente, ele é poderoso para distribuir os dons como quer, em cada contexto, em cada liturgia, em cada culto, em cada igreja local e assim por diante. E por fim, Paulo termina 1 Coríntios 14, 26, dizendo: faça-se tudo para edificação, isto é, para o bem-estar espiritual da comunidade. Então, que elementos nós encontramos em 1 Coríntios 14, 26 como partes de um culto específico da igreja de Corinto? Nós encontramos reunião, nós encontramos cânticos, nós encontramos ensino, nós encontramos manifestação dos dons e nós encontramos a preocupação com o bem-estar espiritual de toda a comunidade coríntia local. Ok? Bem, por hoje é só. Nós vamos parar por aqui nessa aula. Na aula que vem nós vamos trabalhar a segunda parte desse tema que envolve conceito de liturgia e a sua dinâmica, quando então nós vamos falar, por exemplo, ali, dentre tantas outras coisas, nós vamos falar sobre a evolução da liturgia na história, começando com os pais da igreja. Quero agradecer mais uma vez sua gentileza, seu carinho, sua presença aqui, ainda que virtual, como eu sempre lembro, mas que bom que você separou alguns momentos do seu dia para poder estudar a palavra de Deus e poder se aprofundar um pouco mais nela. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, permitindo Deus.